Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui hoje estreando aqui comigo Vitor Zamora, um convidado de honra aqui para participar com a gente desse podcast do Fast Software Delivery. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana aqui que eu trouxe para vocês. O Vitão vai me ajudar aqui a bater uma bola sobre os obstáculos do desenvolvimento de software no dia de hoje. E antes da gente começar esse bate-bola, vou falar para o Vitão se apresentar aqui para vocês. Vamos lá, Vitão. Bom, boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo. Fernando já me introduziu, Vitor Zamora. Eu trabalho na Microsoft. Meu papel é de Customer Engineer. O que a gente faz como Customer Engineer, basicamente? É ajudar o nosso cliente a ter realmente sucesso com o nosso ferramental, com a nossa tecnologia, que ele consiga usar o que a gente tem de produtos para realmente desenvolver o seu software. Né? E você atua, o teu papel é mais ligado às ferramentas de desenvolvimento, Exato. As linguagens, e agora o Azure Pipeline. Exato. Então, linguagens, Visual Studio, Pipeline para build release, né? As ferramentas do Azure DevOps, GitHub, né? A nossa praia agora também. GitHub, então, é verdade. Tudo que ajuda o desenvolvedor, enfim, a ter sucesso nas suas entregas. Né? Então, legal. Toda a parte de ALM, SDLC, então. Exato. Massa. Acaba entrando aí no meu time, né? Não só eu, mas tem outras pessoas ali atuando. Bacana. E Vitão, e você está no dia a dia, você fica dentro de cliente, né? Você fica trabalhando dentro de cliente ou remoto, mas o dia todo dando suporte para o que a gente chama da comunidade de desenvolvimento. Você está no dia a dia ali com o desenvolvedor, né? Exato. Cara, conta pra gente, o que você vê hoje, né, com a tua experiência de alguns anos aí, hoje o que mais pega, o que você vê que são os obstáculos para o desenvolvedor? E aí a gente abre para o desenvolvimento de software como um todo. Eu sei que é muito amplo, né? Mas o que você consegue destacar hoje que são barreiras, são coisas que impedem a galera de entregar mais rápido, acelerar o tempo de entrega? O que você entende? Tem vários aspectos aí para a gente estar olhando. Né? Eu acho que uma coisa que é assim, não exatamente um impeditivo, mas é uma característica. Hoje, o software ele é muito importante para as empresas, ele é muito importante para o negócio. Então, isso acaba, de certa forma, acarretando numa série de pressões sobre o desenvolvedor de software. Né? Então, com esse negócio de cada empresa hoje ser uma empresa de software, né? Eu não sou uma empresa de software. Cara, você hoje depende, muitas empresas grandes dependem do software. E isso vai gerar uma pressão grande em cima do desenvolvedor. Né? O software é cada vez mais complexo. Né? Então, hoje, software conduz aí uma série de atividades no nosso dia a dia. Né? O teu relógio de pulso tem software rodando nele. Né? O meu interruptor aqui na parede tem software rodando. A TV, né? e toda a internet, né? Toda a comunicação que a gente tem. Então, o software hoje ele tem um papel muito grande na vida das pessoas e isso acaba, assim, por parte das empresas, né? Gerando grandes pressões aí em cima dos desenvolvedores. Então, legal. Bom, hoje não adianta falar, não sou uma empresa de TI, não tem mais essa, né? O mundo está... Não. A dependência é gigantesca. Hoje ninguém faz nada em menos de 5 minutos sem indiretamente ou diretamente estar em contato com alguma coisa que tenha software rodando. Exato. Se eu procurar o teu negócio no browser e não encontrar, eu vou procurar teu concorrente. Simples assim.
Ou no Sim, celular, principalmente no celular também, né? celular. Hoje toda a atenção da galera está voltada no celular, é impressionante como Sim, você tem uma resposta rápido, né? As redes sociais também redes sociais, tem um monte de... Assim, de o coisa. nosso software está embrenhado na nossa vida. Legal. Fala aí, Consequentemente, Vitor. né? Consequentemente, não tem gente suficiente capacitada para atender toda essa demanda. Então, tem um sofrimento forte aí por conta do desenvolvedor nesse sentido. Né? As empresas, às vezes, elas sofrem para conseguir bons profissionais, né? E dar conta realmente dessas necessidades. É verdade. E também tem outra, né? O mercado está aquecido, tá girando direto, né? Tem muita gente Exato. mudando de lugar, propostas boas, a tecnologia está em alta. Mas vamos Exato. falar do seguinte, Vitão, vamos levar um pouquinho essa conversa para a questão das práticas de Legal. desenvolvimento, para as práticas de desenvolvimento. Vamos discutir um pouquinho o dia a dia da cabeça do desenvolvedor. A gente vê que nos últimos anos a engenharia de software ela mudou drasticamente, né? Você tem Uhum. aí o movimento ágil fazendo 20 anos, as práticas de DevOps já estão aí há pelo menos uma década também, né? Sim. E a engenharia de software com esse guarda-chuva, com todas essas práticas aí embaixo dela, né? E a gente vê no dia a dia do desenvolvedor algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando se entra com a abordagem da parte de agilidade, você tem a questão dos frameworks, entrar com Kanban ou entrar com Scrum, né? E Uhum. a gente percebe a utilização do próprio Scrum, né? E o pessoal acaba chamando de cascágio, né? O que é o cascágio? Você acaba usando a forma de trabalho, todas as cerimônias do ágil, mas ainda com muito peso do método de waterfall, né? do estilo em cascata, né? Ou Exato. seja, a galera você tem um prazo de sprint de 2 semanas, mas a galera não consegue testar o escopo da sprint em 2 semanas, acaba fazendo uma próxima sprint para finalizar os testes, ou até mesmo iniciar os testes. É isso que eu chamo, que a gente percebe, não é que eu chamo, todo mundo chama, isso é perceptível no mercado, né? O que você acha que se atribui a isso, essa dificuldade de encaixar? Cara, é uma questão basicamente cultural, tá? Questão de cultura. Ah, a ideia da maioria das práticas ágeis é que eu tenho o seguinte cenário: eu tenho um período de tempo, eu tenho um escopo ali, eu vou escolher desse meu escopo, na verdade eu não vou escolher, né? O cliente vai priorizar isso, né? Dentro desse meu Uhum. escopo, dentro desse meu backlog, né? O que eu vou entregar dentro desse período fechado de tempo. Então aí entram muito da maturidade do desenvolvedor, ou do time, né? Não um desenvolvedor, quando a gente fala em práticas de desenvolvimento, a gente sempre falando em time, né? Então, da maturidade desse time de realmente fazer uma avaliação do que cabe ou não naquele tempo. E assim, no final desse prazo, no final desse tempo, desse sprint, eu tenho que ter um produto funcionando, né? Então, dentro do meu sprint, eu tenho não só o desenvolvimento do código, mas toda a parte de controle de qualidade, toda a parte de teste, né? O time determina o que é o critério de pronto, né? O Definição de que é pronto. pronto para a gente? Olha, pronto para a gente o código está todo implementado, eu tenho testes de unidade que executam e testam aquele código, eu tenho testes de integração, eu tenho um controle de qualidade ali, o teste de fumaça, o que eu preciso colocar ali para garantir a qualidade do software, né? Então, ao final ali do meu sprint, eu tenho que ter algo que possa ir para a produção.
E a ideia é que esses sprints sejam incrementais, né? Então, no próximo sprint, eu vou fazer o ciclo todo para entregar mais valor, né? Então, esse objetivo ali de fechar o tempo e de fazer uma seleção ali de escopo que caiba naquele tempo. E dentro daquele tempo tem que entrar todas as práticas ali de desenvolvimento para ter um produto rodando no fim. Essa é a ideia. Eu vejo que isso é um pouco da dificuldade dessa dinâmica, porque a questão toda, e também tem um encaixe ali dentro das squads, ou dos application teams, né? A questão de muda a forma de trabalhar. O desenvolvedor, até pouco tempo atrás, trabalhava só o desenvolvedor. Agora, de repente, aparece PO, de repente aparece a área de qualidade, para trabalhar no mesmo espaço físico, e agora todo mundo remoto, enfim, por causa da pandemia, mas é aquele conceito de sala, né? Tá todo mundo ali. E a gente percebe que tem alguma dificuldade para encaixar o desenvolvedor com a qualidade, quantidade de analistas de testes. Como você bem comentou no início da nossa conversa aqui, existe uma pressão muito grande por parte do business para entregar a demanda. Então tem aquela coisa cultural, efetivamente cultural, que se eu tenho numa squad 5 desenvolvedores e 2 ou 3 analistas de QA, eu vou colocar uma história para cada desenvolvedor desenvolver, e os analistas de teste meio que tem que se virar para produzir os testes para todas essas 5 histórias, e sei lá que tamanho de história que vai vir aí pela frente para entregar. Na minha percepção, e aí queria ouvir de você, me parece que tem um pouco disso também, porque uma questão como você comentou, ver o que cabe dentro de uma sprint, e o desenvolvedor não necessariamente precisa produzir código. Ele pode fazer uma contraparte com o time de QA e ajudar a engrossar o framework de teste para que se consiga terminar o escopo dentro das 2 semanas, sei lá qual é o tempo de sprint que se usa, mas para ajudar a terminar o framework que seja pelo menos um build acceptance test, né, que minimize uma boa parte do impacto para entregar o software e que tenha uns testes automatizados rodando para conseguir validar, não só no ambiente de desenvolvimento, né? Vou falar um pouquinho disso, depois eu quero entrar na questão do próprio continuous, da integração contínua mesmo, o conceito, e a prática, como deve ser. Cara, é assim. Ficou claro? Sim, eu acho que o primeiro ponto que é muito importante, né? Dentro de um time, quem é responsável pela qualidade? Quem é a pessoa ou pessoas ali dentro do time que são responsáveis pela qualidade? Todo mundo. Exato. Todo mundo é responsável pela qualidade do software. Então, quando o programador está escrevendo o código ali da aplicação, ele tem que procurar escrever o código dele da melhor forma possível, ele tem que conhecer bem as ferramentas dele, conhecer a linguagem que ele está trabalhando, procurar escrever um código limpo, um código organizado, aplicar práticas como programar em cima de interfaces, usar injeção de dependências, esse tipo de coisa. E também o desenvolvedor ele é responsável pelos testes de unidade, né? Então, eu escrevo o código e eu escrevo também o código que testa aquele meu código. Então, ali ele já está trabalhando como parte do controle de qualidade, né? Então, procurando realmente, de primeira, não errar, né? Tentar fazer o código o melhor possível. Sim. Qualidade não significa perfeição, não existe perfeição. Né? A menos que esse seja realmente um critério de qualidade, mas você não, é inatingível. Né? Então, qualidade eu vou atender a determinados critérios. Né? Então, um código bem escrito, testes de unidade me ajudam a atender esses critérios. Se eu tenho outro time trabalhando em automação de testes, ou uma outra parte do time, na verdade, trabalhando em automação de testes,
O cara que escreve código pode atuar nisso também, né? O cara que escreve código, ele pode fazer basicamente qualquer coisa que envolva automação, né? Dentro do time, na verdade, quando a gente fala em times multidisciplinares, né? Eu posso ter uma pessoa atuando com mais de uma disciplina, né? Então, eu não tenho por que me focar, olha, eu vou fazer só isso aqui e acabou o meu papel. Então, todo mundo ali dentro é responsável por ter um software rodando no final, ter um produto para entregar no final da sprint, né? Eu acho que é por aí. É isso aí. É que eu vejo que tem muita. Eu toquei nessa questão porque eu vejo que tem muita preocupação, principalmente a questão da pressão e o prazo, né? Uhum. Não dá para fugir, né? Mas a gente percebe isso, né? E por isso que eu chamo de cascagem, porque você lota os desenvolvedores de trabalho. Uhum. E depois o time de QA também tem uma questão de custo associado a isso, né? Quantos QAs eu posso colocar também, né? Os caras têm que sair atrás, gerando automação para tentar testar tudo que vai ser produzido na sprint, e essa conta nunca vai fechar, né? É um desafio, né, que Por isso tem. todo mundo tem que assumir o seu papel ali na qualidade. Em geral, os testes mais eficientes são aqueles que estão mais próximos do código. Então, o teste de unidade, ele tende a ser o teste mais eficiente que existe. Toda automação que você faz de teste via interface gráfica da aplicação, na interface com o usuário da aplicação, ele é sempre mais complexo. É mais difícil você colocar a aplicação naquele estado necessário ali para poder executar um teste, né? Ainda mais se tiver um banco de dados atrás, né? Deixar o banco de dados atrás pronto para executar testes. Ao passo que quando eu jogo isso mais para o lado esquerdo ali do meu desenvolvimento, como o pessoal fala, né? O left shifting, eu consigo ter testes menos acoplados, com menos dependências e que vão fazer uma cobertura maior ali do meu código, né? Mas sempre lembrando, dentro do time, todo mundo é responsável pela qualidade. Não, sem dúvida. Legal. E aí, acho que pegando um gancho nisso que você falou, da questão dos testes de unidade, acho que a gente pode falar um pouquinho com relação à prática de integração contínua, do Legal. continuous integration. E a gente, também é uma percepção minha, porque é uma prática que ela não ela exige uma mudança de comportamento alta do time de desenvolvimento para efetivamente colocar essa prática para rodar. Porque Disciplina. Disciplina, exato. A palavra correta é disciplina. Porque o grande benefício dessa prática é justamente de forma contínua você colocar incrementos que passa pelos estágios da esteira de CI/CD. Primeiro deles, esse que você bem colocou, do teste de unidade, e se quiser pode espetar outras coisas, como análise de vulnerabilidade, análise de qualidade de código, enfim. Mas depois, passando desse estágio do build ou de commit, como alguns chamam, esse incremento de software ele tem que ir para a esteira. E esse commit de código de cada desenvolvedor tem que ir para a esteira e passar pelos testes e obter o resultado, que seria na conta aí o segundo feedback, já que o primeiro é o build, né? Com os testes de unidade e qualidade de código que a gente falou. O que você percebe no dia a dia como complexidade para que se consiga chegar nesse estágio de conseguir implementar efetivamente a integração contínua? Porque essa é a prática que vai levar ou destravar ou habilitar a capacidade do time de desenvolvimento de conseguir fazer entrega frequente. O que você vê como obstáculos aí para a galera conseguir de fato implementar essa prática?
Cara, a gente vai encontrar aí times em diferentes estágios de maturidade, né, com visões diferentes. Acho que o primeiro passo para poder ir para esse lado de integração contínua é levantar a cabeça, olhar para os lados e falar, cara, tem que melhorar isso aqui. Né? Então, você precisa pelo menos ter um time ali onde as pessoas já não estão se sentindo confortáveis só de ficar batucando o teclado e gerando código. Né? Primeiro passo. Feito isso, temos um problema. Né? Vamos ter várias coisas aí para resolver. Vamos ter que melhorar o nosso processo, vamos ter que melhorar a forma como a gente interage, vamos ter que fazer várias coisinhas. Né? Então, decidimos que entre essas coisas, vamos para também implementar Continuous Integration. O primeiro passo é automação. Né? Cara, começa com uma automação simples. Eu consigo buildar o meu código e gerar os binários ali no final. Né? Primeiro passo. Né? Nesse ponto, eu já tenho a seguinte situação. Eu consigo, já que eu automatizei, consigo disparar isso a cada push que eu faço no meu código, a cada check-in, né? O que for. Legal. Então, consigo fazer o seguinte, olha, dei um push, vou lá, compilo tudo, tá bonitinho, tem os meus binários. Próximo passo, precisamos colocar gateways aí, né? Precisamos colocar alguns portões para garantir isso aí. Não basta compilar. Né? Então, o teste de unidade é fundamental aqui, porque eu posso rodar esses testes de unidade para garantir que eu não quebrei nada, né? Enquanto eu estava ali mexendo. Eu posso usar uma ferramenta de análise estática para começar a apontar o meu débito técnico. Né? Principalmente falhas de segurança, né? Más práticas ali de programação. Então, você pode botar um SonarQube ali ou uma ferramenta similar para fazer esse tipo de tratamento. Né? Aí você começa, cada vez que alguém vai lá e faz um push, você começa já a integrar o código. O pessoal precisa ter o hábito de não puxar um branch e ficar lá trabalhando um mês naquele branch. Se eu estou desenvolvendo de forma em time, né, eu tenho várias pessoas ali trabalhando em cima da mesma base de código, quanto mais tempo eu demoro para submeter o meu código, mais chance eu tenho de cair numa situação onde eu tenho que fazer merge desse código. Né? E merge sempre é uma situação relativamente desconfortável, né? Você pegar conflitos ali de código de 2, 3 programadores diferentes e tentar casar aquilo lá. Você tem uma grande chance de introduzir bugs, né? Em outros parámetros. Mas introduzir bugs ou até trazer de volta bugs que tinham sido corrigidos. Né? Então, além de você ter um processo automático para ir lá e fazer o build, aplicar testes, etc., você tem que ter o hábito também de fazer os check-ins com mais frequência. Né? Então, você até pode puxar lá um branch. Aliás, uma das grandes vantagens de ferramentas como o Git, né? Ferramentas de controle de versão distribuídas, é a vantagem que eu tenho de fazer um branch local, né? Poder trabalhar ali tranquilo, testar o que eu pretendo mexer no meu código, né? Fazer a minha integração local primeiro, para depois fazer a integração ali com o servidor. A gente ganha muita flexibilidade. Né? Então, ferramentas como o Git, né? Elas ajudam a gente a criar esses branches aí locais e também facilitam muito na hora de integrar o código, justamente porque eu posso fazer a integração local antes de subir. Mas o importante é subir com alguma frequência pelo menos para um branch de desenvolvimento. Né? Então, é muito comum você ter um branch para desenvolvimento, onde você faz a integração contínua ali, e depois a integração no branch principal fazer via pull request. Né? Então, nem todo mundo integra no branch principal. Para integrar no branch principal, alguém valida o código, alguém vê as alterações que foram feitas. Né? Mas para ter um bom processo aí de integração contínua, eu realmente tenho que integrar de forma contínua. Então, fazer os meus
meus pushes com alguma frequência. Nunca fazer push de código quebrado, né? Eu ia entrar nesse detalhe, porque são vários aspectos, né, que dependem de uma baita de uma disciplina de todo o time. Uhum. Porque, como você mesmo falou, o Git ele te dá essa flexibilidade de você trabalhar offline, local, sem estar. Exato. Só que para você dar sequência no teu trabalho, você precisa fazer você precisa alimentar a tua branch com um código dos demais desenvolvedores integrados para continuar desenvolvendo. E esse código tem que ser um código que está na esteira e ele está, que a gente chama de green build, né? Porque o outro grande desafio dessa prática da integração contínua que é um paradigma, né? Você, ao contrário do que a gente via até pouco tempo atrás, sem a integração contínua, você não tem o software em funcionamento durante o desenvolvimento do software. Você tem picos dele em funcionamento, que é quando você libera algumas versões para os times de QA, do usuário, nas fases de teste, né? E uma das coisas que a gente vê que é de grande valia para quando se realmente faz a integração contínua de fato, é que você tem o software funcional em mais período de tempo, que é isso que vai te habilitar você a entregar de forma mais frequente. Por quê? O dev, ele acaba tendo que um olho, que eu brinco, né? Um olho no gato, outro no peixe. Porque passou do build e foi para a esteira, tudo bem. Ele pode sacar outra história e começar a trabalhar. Mas o time todo tem que estar ligado com que aquilo que está na esteira, se deu problema, parar e corrigir, porque é o momento em que o bug é mais barato, né? Sim. E se você está quebrando esse processo, né? Você está parando os outros programadores também, né? O resto do time. Então, se você introduzir um bug aí, esse bug ele acaba parando o teu processo de integração contínua, justamente você tem que parar, corrigir, porque tem mais gente ali na fila também querendo integrar código. Sem dúvida, sem dúvida. Te obriga a corrigir o mais cedo possível. Sem dúvida. E você acha que a galera tá com toda essa disposição para essa disciplina? Ela é difícil de alcançar, né, Vitão? Cara, é tempo, né? Por isso que a gente chama de maturidade. De maturidade. Você não tem maturidade quando você é novo. Né? Então, você tem que ganhar isso. E isso vai com tempo, isso vai com erro, né? Não, sem dúvida. É errando que a gente aprende, na verdade, né? Então, quando a gente apanha alguma coisa e vê algo melhor, né, um jeito melhor de fazer, a gente consegue entender melhor o benefício daquilo, o que aquilo traz para a gente. Então, você vai encontrar desenvolvedores nos mais diversos níveis ali de maturidade, de disciplina. Né? Agora, essa questão aí cultural, essa questão da maturidade em si, quem tem que comprar é a empresa, é de cima para baixo. Né? Então, todo mundo tem que estar comprometido com isso. Né? Não adianta só eu ali escrevendo meu código, fazendo os meus testes, etc., tentar resolver isso aí se está chovendo coisa nova para fazer, ou está chovendo bug para corrigir. Cara, isso aqui é urgente. Então, exato. Todo mundo tem que comprar essa questão das práticas de desenvolvimento. Né? Então, olha, a gente tem um backlog, a gente prioriza esse backlog, a gente sabe que para ter esse backlog todo implementado vai levar um tempo. Não se sabe, no começo do projeto, você não sabe exatamente quanto tempo, pelo menos a ideia dessas disciplinas ágeis é que eu tente trabalhar o mínimo possível com tempos fechados, né? Mas que eu tenha ciclos de desenvolvimento, justamente pela questão do pouco entendimento que a gente tem do problema no começo.
né? Então, à medida que a gente vai implementando pequenos acréscimos na solução, a gente vai tendo um entendimento melhor do problema, né? E até a própria priorização do backlog muda, né? Às vezes, coisas que eram importantes, elas deixam de ter Deixam importância. de ser. É vivo, né? É vivo. Tem que se acostumar a trabalhar com a questão de que eu tenho um backlog que ele é vivo, ele pode ser repriorizado a todo momento. Essa é a beleza da coisa, né? O importante é o produto ir para o mercado. Exato. E se a empresa não está comprada nessa cultura, é complicado, porque só o time de desenvolvimento resolva. Sem dúvida. Porque isso é o mais comum quando a empresa não compra. Às vezes você tem até times muito engajados, né? Os times do ponto de vista técnico, né? Querendo ter as melhores práticas, querendo colocar tudo para rodar, mas a empresa segura. O meu lead, eu não preciso de um lead time baixo. Eu posso entregar 2 releases por ano. Pode. Né? Você precisa saber o impacto que vai ter no teu negócio. Para alguns negócios isso não é crítico, para outros pode ser bastante. Exato. Cara, para a gente fechar, queria colocar mais dois temas aqui para a gente fechar esse podcast. Cara, como é que a gente está falando aqui muito do dia a dia do dev, né? E o tal do TDD, Vitão? TDD? Porque não é comum você ver. Cara, não é comum. Se eu te falar que eu me sinto à vontade com o TDD, eu vou estar mentindo, pelo menos do jeito que os caras colocam o TDD, né? Aquela história de que eu vou começar a escrever alguma coisa, eu começo escrevendo um teste, né? Aí eu vou escrever o meu código para passar pelo teste. A ideia é muito legal, né? Se eu te falar que ela é fácil de ser comprada, principalmente pelos desenvolvedores, eu vou estar mentindo. Eu mesmo não me sinto muito à vontade trabalhando desse jeito, né? Poucas experiências aí que eu fiz, apesar que eu já não estou mais tanto no dia a dia escrevendo código, né? Ainda programo, né? Faço, mas eu não estou mais naquele dia a dia de programação. Mas a história de escrever o teste primeiro e depois escrever o código não é um negócio muito confortável. Agora, o principal aí do TDD, que é o teste de unidade, ele é fundamental nesse processo todo de qualidade de software, né? Então, isso é bastante usado, né? Você tem bastante times trabalhando aí com testes de unidade, que é um conceito que vem do TDD, né? Então, não é aquele TDD talvez mais radical. Até acredito que deva ter realmente programador consiga trabalhar bem assim, né? O importante é que você entregue o teu trabalho, né? A forma como você vai fazer não é tão importante, mas a prática de ter os testes de unidade é muito importante. Agora, tem uma coisa muito legal do conceito aí do teste de unidade, do TDD em si. Quando você começa a praticar esse tipo de coisa, você começa a pensar no software de uma forma que ele possa ser testado, né? Então, aí entram aquelas práticas de programar para interfaces, entram aquelas práticas de injeção de dependência, justamente para que eu possa introduzir mocks, introduzir fakes ali que vão substituir o meu código na execução dos testes. Eu consigo quebrar as minhas dependências. Não, e é fundamental essa parte dos mocks, porque você tem sistemas complexos, né, em que para se testar você precisa fazer valer o uso de mock, porque às vezes você não vai ter o dado ali na hora, enfim, uma série de coisas que te impossibilitam, né? E eu preciso garantir o meu contexto, né, que ele esteja correto para os testes, né? É aquilo que eu falei, se eu estou amarrado, por exemplo, num banco de dados, é super difícil montar o meu contexto antes de executar o teste, garantir que aquele banco de dados vai estar num estado que eu possa executar os testes de forma confiável nele, né? Que ele tenha os dados que eu preciso ali para
checar as minhas respostas. Então, essas práticas aí de TDD em si, elas te ajudam a pensar melhor na estruturação do código. Legal. Então, Para a gente fechar, Vitão, agora falando um pouquinho da esteira completa, né, do CI, entrando, que tem a sobreposição com o CD, com o caminho de chegada à produção, né? Uhum. Como é que você vê que o pessoal está o racional para se projetar uma esteira de CD, né? CI, CD, uma dá o gatilho para a outra. Qual que é a tua percepção disso? A galera tem consciência de que não, isso aqui vai ser a minha espinha dorsal realmente para chegar até produção. Eu preciso, começo por um projeto piloto e vou incrementando, aumentando a quantidade de critérios de qualidade, plugando estratégias de testes, ou a galera está pondo uma ferramenta de pipeline e automatizando o deploy, orquestrando o deploy de uma forma mais rápida entre os ambientes. Como é que você enxerga isso? Cara, acho que assim, o que eu falei, você vai encontrar times nos mais diversos graus aí de maturidade, mas o pessoal que chegou no nível de fazer CD, né, CI/CD, tem consciência realmente de que precisa distribuir essa aplicação de forma automática nos ambientes. Então, vai distribuir num ambiente de teste, onde o pessoal consegue fazer os primeiros testes ali de aplicação. E tem gente que tem um ambiente de homologação, por exemplo, onde o cliente vai homologar o software, né? Você pode colocar critérios aí de promoção de um ambiente para outro, você pode botar uma execução de testes de fumaça, execução de testes de carga, antes de promover para um ambiente, né, para um próximo estágio, né, para um próximo ambiente ali de homologação, produção, o que for. Né? E validações humanas, né? Então, alguém vai lá e aprova. Então, você tem diversos níveis ali de fazer o teu software ir sendo promovido de um ambiente para outro. Tá? Hoje, com soluções em nuvem, né? E automação, a gente consegue até provisionar ambientes de forma dinâmica, isso é bem legal. Né? Então, o pessoal chama aí de infraestrutura como código. Né? Então, eu consigo ter os meus scripts de geração da minha infraestrutura, né? De disponibilização da minha infraestrutura, que eu consigo guardar no meu controle de versão. Então, quando eu altero alguma coisa, eu versiono. Né? Pô, preciso acrescentar mais uma sub-rede, preciso acrescentar mais um servidor, preciso acrescentar mais um serviço aqui. Né? Então, a gente faz isso nos scripts. Né? Esses scripts são versionados. E o legal é que dá para casar a baseline da infra com a baseline da aplicação, né? Porque acaba que o grande objetivo, o sonho era esse, né? Totalmente. Você guardar as configurações de poder reproduzir de forma rápida, né? Exato. E é possível, né? Então, quando você tem o provisionamento fácil, como você tem nas soluções de nuvem, de cloud, é muito fácil você ir lá e, cara, você pode matar um ambiente inteiro e subir ele de novo, se precisar. Você vai atualizar aquele ambiente de forma incremental. Né? Então, olha, eu preciso fazer essa configuração aqui de roteador, né, para atender aqui minha aplicação. Beleza, você vai alterar o script ali, vai pôr no controle de versão e lá no teu deployment você vai rodar esse script para atualizar o teu ambiente. Então, isso facilita bastante. Você pode até provisionar dinamicamente ambientes de teste. Sim, isso é muito né, massa. laboratórios. Acaba até que essa é uma prática que começa até de uma certa forma, porque é um poder tão grande você poder alterar um ambiente em função de uma automação, Sim. Que é difícil de você simplesmente mudar o código e botar para rodar sem conversar com o dev, né? Porque todo o propósito da infra é para alguma coisa funcionar ali, né? Acaba gerando essa sinergia mais com os times de suporte e operações, né? Exato.
E você faz umas coisas bem legais, né? Tudo depende do teu grau, como eu falei, teu grau de maturidade, do quanto você vai sofisticando a tua solução de entrega, mas você pode ter slots para publicação. Então, pô, você publica no slot, executa os últimos testes ali nos próprios servidores de produção antes de virar a chave. Né? Virou a chave, está tudo funcionando, opa, achamos um bug aqui. Né? Você consegue voltar ao slot anterior e voltar muito rapidamente a aplicação. Né? Se tem gente fazendo aí publicações aí em ambiente de produção, mas de forma controlada, né? Os builds canário que o pessoal fala, né? O blue and green, né? Então você libera aos poucos a tua atualização para ir vendo o comportamento, né? Você não libera para todo mundo de uma vez. Lógico, tudo vai depender do tamanho da tua solução, né? Para algumas não vai fazer sentido, mas você ganha um nível de flexibilidade que ele é absurdo. Testar e experimentar em produção, né? Exato. Né? Então você vai ter o teu público testando o teu software. Né? E se você detectou qualquer problema, você volta à versão antiga e corrige e faz o deploy de novo. Nossa, não. Tem muita... A engenharia de software, ela trouxe muita novidade, muita ferramenta, muita alternativa para colocar o software cada vez mais rápido para o usuário, né? Sim. Mas é o que você falou, né? E como são muitas práticas, a maturidade é o que vai fazer elevar a chegar a esse nível de sofisticação que é possível ter, né? Mas, mas essa é uma das coisas que eu falo bastante aqui no canal, Vitão, que é justamente a questão da maturidade das práticas e não a ferramenta pela ferramenta. Por isso que eu toquei nessa questão contigo. Sim. Tem times em times, né? Mas a gente vê muito também por aí essa questão de espeta um Jenkins e vamos embora. Não, aquilo tem um propósito, né? Cara, sei lá, é a mesma coisa que se eu for aqui embaixo, lá na Leroy Merlin, comprar uma serra de bancada ou alguma coisa sofisticada, né, de ferramental, mas que eu não sei usar. Né? É isso mesmo. Boa analogia. Cara, não vai resolver os meus problemas. Né? Então, a ferramenta sozinha ela não faz nada. A ferramenta ela te ajuda a fazer alguma coisa. Né? Então, se eu for usar um torno, uma serra, alguma coisa, eu vou ter que aprender a usar aquilo. Né? Justo. A mesma coisa com as ferramentas de produtividade que a gente tem para software. A gente tem que aprender a usar essas ferramentas para atingir o nosso objetivo. Né? E o que é muito importante, eu tenho que saber qual é o meu problema. Eu não posso botar uma solução para um problema que eu nem sei se eu tenho. Exato. Então, e acaba automatizando o ponto cego, né? O que não é importante também. Tem uma série de coisas que... Sim. Né? Qual é o meu objetivo? Eu tenho que ter objetivos claros. Né? O que eu quero resolver ali? Aí sim eu posso escolher uma ferramenta, eu posso aprender a lidar com essa ferramenta, né? E aí eu vou usar essa ferramenta para ter produtividade. Legal. Show de bola, Vitão. Vitão, poxa, queria te agradecer demais, cara, pela tua disponibilidade aqui de participar do nosso canal aqui, dar uma força nesse trabalho. Cara, eu que agradeço aí. Foi muito massa ter você aqui com a tua experiência de anos aí de desenvolvimento. E foi muito legal te rever também. Queria te agradecer e a gente se vê por aí, cara. Com certeza. Obrigado aí. Foi bem interessante aí o bate-papo. Valeu, Vitão. Um grande abraço. Vamos aí em outras. Até mais. Vamos. Até mais. Tchau, tchau.